Bom dia, irmãos. Opa. Som. Falou muito alto. Som. Baixa um pouco aí, por favor. Um pouco mais. Aí, obrigado. Bom dia, graça e paz. Privilégio depois de um longo inverno que ainda não acabou, mas pelo menos a neve deu uma parada, né? Ajudou um pouquinho a gente a poder voltar para a igreja. Estamos alegres por estar aqui com os irmãos nesta manhã. E voltamos aqui ao texto então do Evangelho de João. Estamos na última parte, como eu tenho falado com vocês. A partir do capítulo 14 em diante, Jesus está seus últimos assuntos com o Senhor, com seus amigos, seus discípulos, né? Ele está indo para a cruz e nós estamos acompanhando esses últimos momentos. E eu tenho frisado para vocês que esse texto aí em João mostra para nós coisas importantes que Jesus realmente precisava falar para os discípulos antes de morrer. O que ele queria deixar no coração dos seus servos antes dele deixá-los presencialmente. E hoje a gente vai ver o texto onde Jesus encoraja os discípulos. A última pregação que nós tivemos aqui, nós vimos a alegria e o momento em que o Senhor Jesus apresenta o Espírito Santo, né? Houve um momento de falar que seriam perseguidos, depois Jesus falou, mas vocês não vão estar sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo, né? Dar a eles essa boa notícia. E agora o próximo momento do texto é dizer para eles o seguinte: olha, vocês precisam ter coragem, algumas coisas vão mudar, e mudanças trazem desafios para a vida. E quando os desafios da vida chegam, você não pode ser covarde, você tem que ter coragem. Você tem que encarar esses desafios e você precisa crescer. Você precisa criar força para você continuar fazendo o que você está fazendo. Né? É mais ou menos como você vai na academia, né? Você começa puxando lá um ferro de, 20 quilos, né? E aí depois você puxando aquele ferro de 20 quilos, você olha para o cara do lado, ele está puxando de 50, você já fala, peraí, né, eu tenho que ir um pouquinho mais, né? E você já vai para os 50. Aí daqui a pouco os 50 você já olha e fala, não, eu vou ter que ir um pouquinho mais. E aí você vai encarando os desafios e esses desafios fazem você crescer. A conversa de hoje vai trazer para nós um pouquinho de como está o coração dos discípulos. Como você estaria se você estivesse andando com um mestre há 3 anos e de repente esse mestre diz, vocês vão ficar sozinhos agora, eu vou embora, vocês não vão ter mais a minha presença, eu vou enviar outro, mas a minha presença aqui, que vocês conhecem, que vocês me veem, vocês não vão ter mais. E aí esse texto vai mostrar um pouquinho que os discípulos ainda estão desconfiados, eles estão querendo acreditar, mas a fé deles ainda não está alcançando aquilo que o Senhor está dizendo para eles. E isso é normal, porque nós somos assim, nós somos pessoas que nós precisamos ver para crer. Jesus está querendo mudar essa mentalidade deles. Você não precisa ver para crer, você precisa primeiro crer para depois ver. E mudar isso em nós é muito difícil. Nós gostamos de apalpar as coisas e então a gente acredita naquilo. A gente é meio Tomé. Jesus ressuscitou. Aí todo mundo falou, não, Jesus ressuscitou também, a gente viu. Mas eu ainda não vi. Eu ainda não coloquei o dedo na ferida. Se eu colocar o dedo na ferida, eu vou acreditar. A gente é meio Tomé, a gente quer ver as coisas acontecerem primeiro, para depois a gente falar, realmente Deus fez isso. E aqui Jesus está dizendo para os seus discípulos que eles precisam confiar, mantenham a confiança. As coisas não vão ser da mesma maneira. Uns dias vão ser difíceis. As coisas que vão vir para frente não está dentro do escopo que vocês esperavam, que agrada a gente. E eu preciso que vocês lidem confiando nesse tempo. Então, eu queria convidar você, para você ler comigo esse texto. É João 16, do verso 16 até o verso 33. Está no boletim, se você tem o boletim aí, tem o texto
em português ou inglês. Nesse momento da conversa que veremos hoje, Jesus revela a relação dos discípulos com Ele. E também revela como vai mudar essa relação, tanto com Jesus como com o Pai. E eles precisam confiar nisso. Então, olha o que Jesus diz. Um pouco e vocês não me verão mais. Outra vez um pouco e me verão de novo. Então alguns dos discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que ele está nos dizendo? Um pouco e vocês não me verão mais. E outra vez um pouco e me verão de novo. E eu vou para o Pai. E diziam: que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Jesus, percebendo que queriam lhe fazer perguntas, disse: vocês estão discutindo a respeito disso que eu acabo de falar? Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo? Em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou sua hora. Mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez. E o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Naquele dia, vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora, vocês não pediam nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia, vocês pedirão em meu nome. E não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, e visto que vocês me amam e creem que eu vim da parte de Deus, vim do Pai, e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então seus discípulos disseram: agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas, não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus respondeu: vocês creem agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Vamos orar? Senhor, nós estamos diante de uma palavra tão enriquecedora e desafiadora para nós. E nessa manhã nós queremos que o Senhor nos ajude a compreender o que essa palavra tem a ver conosco nos dias atuais. E como ela pode firmar o nosso coração para sermos corajosos e entendermos a vontade do Senhor nas nossas vidas. É o que oramos em nome de Jesus. Então hoje eu queria convidar vocês a olhar comigo para esse texto sobre o seguinte tema: Cristo incentiva os discípulos a manterem a confiança. Nos últimos momentos de Jesus com eles na terra, Jesus queria dizer para eles o seguinte: olha, fiquem firmes, mantenham a confiança. Nós não somos muito bons, como eu disse, em crer sem ver. Mas Jesus está dizendo para eles: eu vou precisar que vocês façam isso. Eu vou precisar que vocês acreditem no que eu estou falando. Eu vou precisar que vocês acreditem que quando tiver dias ruins, a esperança de vocês deve estar nos dias que serão melhores.
Eu preciso que vocês entendam isso. Jesus agora está desafiando a fé dos discípulos. Irmãos, nós precisamos ter a nossa fé desafiada, porque senão a gente fica naquela, água parada. Aqui não tem dengue nos Estados Unidos, né? Mas lá no Brasil a gente costuma falar, né? Tem crente que está com dengue já, porque ele estacionou na fé. Ele tem uma vida tranquila, ele não tem nada que o abala, ele está vivendo tudo de bom, a família dele está bem, ele está bem no emprego, ele está bem, os filhos não estão dando trabalho nenhum, ele está tranquilo. E de vez em quando a tranquilidade da nossa vida faz com que a gente descanse, a gente repouse demais, a gente não busque tanto a Deus. Você quer ver uma pessoa buscar a Deus? A pessoa ficar doente, o médico falar que você tem um problema aí sério, pronto, aí vamos na igreja, campanha de oração, e vamos que vamos. A gente tem essa disposição humana, de que quando a nossa vida está tranquila, a gente vai se afastando de Deus. Você já leu a história de Israel? A história de Israel é interessante, porque assim, quando o povo tinha prosperidade, o que eles faziam? Eles começavam a procurar outras coisas, outros deuses. Eles se tornavam imorais. Eles iam para um extremo, longe de Deus, porque estava tudo tranquilo. Aí Deus dava uma guerra para eles, eles iam atrás dos profetas. O que está acontecendo? Por que Deus fez isso? Por que Deus deixou? Olha o inimigo aí, as nossas vinhas, a gente tinha tanta prosperidade, tanto vinho. Agora, os exércitos inimigos entraram, a nossa vinha acabou. E eles corriam para Deus. Jesus está dizendo aqui para os discípulos o seguinte: olha, eu vou sair por um problema, por um momento, e vocês vão ser transtornados. Confiem. Mantenham a fé. Irmãos, são 3 dias só. Não foi muito tempo não, foi 3 dias. E a primeira coisa que eu quero que você veja é isso. Dias difíceis serão breves. Depois vocês terão grande alegria. É o primeiro ponto que a gente vê aqui. Os dias difíceis serão breves. Jesus diz, olha, vai ter um problemaço aí, mas vão ser 3 dias. Jesus já tinha falado para eles certa vez. Em alguns discursos, Jesus já tinha comentado com eles. O filho do homem vai ser entregue, vai morrer, mas depois de 3 dias vai ressuscitar. Mas você passa para mim, por favor? Obrigado. Então, dias difíceis serão breves, depois vocês terão grande alegria. Por breve tempo vocês vão chorar, o texto diz. O mundo vai se alegrar, vai ser um contraponto. Enquanto vocês vão estar escondidos, o mundo vai estar em festa. Enquanto vocês estão desesperados, as pessoas em volta de vocês vão estar com alegria. Jesus está falando da sua morte. Jesus está falando do momento de desolação que os discípulos iam ter. Vocês lembram o que aconteceu nesses 3 dias? Pedro voltou a pescar. Pedro falou, morreu. Jesus morreu. O que a gente vai fazer? Vamos pescar. Reabriu a equipe de pesca. Ele colocou a placa, né, que a gente vê aqui quando a gente anda em Mooresville, lá, principalmente vejo aquelas placas na porta, contratando agora, né? Now hiring. Hiring é isso? Não, é isso aí. Aí você olha lá e fala assim, está contratando, o Pedro fez isso, ele botou uma placa lá, contratando agora, vem pescar. Jesus morreu. Acabou. Vocês lembram que Jesus vai ao encontro de 2 discípulos no caminho de Emaús? E ele começa a andar com os discípulos e conversar, e os discípulos estão de cabeça baixa. Aí Jesus chega para eles e diz assim, como quem não quer nada, o que aconteceu? Aí eles dão uma dura em Jesus. Você não sabe onde que você estava esse tempo? Você não está sabendo o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Ele morreu. E nós achávamos que ele era o libertador de Israel. Acabou. Não tem mais esperança. A situação está feia.
Eles achavam que Jesus tinha falhado. Você já pensou nisso? Os discípulos que andaram com Jesus, naquele momento, estavam achando que Jesus falhou. Mas então, o texto vai contar para nós vamos ver isso aqui para frente. Jesus ressuscita. E a primeira coisa que Jesus faz quando ressuscita, ele diz para a mulher que o viu: vai falar para os meus amigos me encontrarem, eu quero estar com eles. Fala para eles terem alegria, eu ressuscitei. Agora há uma nova esperança, há uma nova realidade, algo não imaginado por ninguém, e eles precisavam ver o mestre e se alegrar com o mestre. Vocês lembram como foi o encontro de Pedro que voltou a pescar com Jesus? A história conta que eles estavam no meio do lago pescando e eles viram uma fogueira. E alguém tinha feito uma fogueira e estava sentado na beira do lago. Eles estavam ali meio tristes pescando. E um dos discípulos olhou e disse assim: Pedro, eu acho que é o mestre. E o texto diz que Pedro tirou sua roupa, pulou no lago e saiu nadando. Falou: não vou esperar o barco chegar. A alegria dele em ver o mestre, em saber que agora ele podia confiar numa nova relação com Cristo. Irmãos, nós vamos viver dias difíceis na nossa vida. Vai ter um momento que você vai achar que Jesus não está mais ali. Vão ter situações na sua vida que você vai olhar para o lado e falar: estou sozinho. Mas é isso que Cristo está dizendo para nós aqui nessa manhã. Olha, confiem. Ainda que você esteja vivendo dias difíceis, vão ser breves. O Senhor vai agir. Ele ressuscitou. A relação que você tem agora é diferente. Olha a segunda coisa que ele fala aqui nesse texto que eu achei interessante. Ele diz: vocês vão ter dias sem comunicação, mas depois vocês vão pedir o que quiserem no meu nome. 3 dias Jesus silenciou, irmãos. 3 dias. Você pode passar mais um, por favor? 3 dias Jesus silenciou. Ele não falou nada. O túmulo fechou a boca de Jesus. Agora você imagina esse povo que estava andando com ele durante 3 anos, ouvindo Jesus todos os dias, andando para cima e para baixo, comendo com Jesus, dormindo nos lugares juntos, vivendo uma vida comum. De repente Jesus não está ali. Por 3 dias eles estão afoitos, com medo. Se mataram o nosso mestre, o que vão fazer com a gente? Jesus não fala. A presença e os ensinos de Jesus silenciaram. O relacionamento foi cortado. Eles não sabiam o que fazer, como retornariam a ter comunicação com Deus. Mas Jesus diz uma coisa interessante para eles. Vai ter um momento agora que tudo que vocês pedirem em meu nome será feito. E eles dizem uma coisa que tão importante, Jesus fala. Ele fala assim: eu não vou pedir mais nada para vocês, para o Pai. Porque agora são vocês que vão falar com Ele. Sabe por quê? Porque o Pai conhece vocês. O Pai sabe que vocês me amam. E porque o Pai conhece vocês, agora vocês vão falar direto com o Pai. Certa vez eu vi um padre. Ele é muito conhecido na internet. E ele estava refutando os ensinamentos dos protestantes. E um dos ensinamentos que nós protestantes temos é da linha direta. Sabe o que é a linha direta? É você e Deus. Então nós ensinamos por meio das Escrituras que Jesus deixou o nome dele para você usar. Para falar com quem? Com Deus. Esse é o texto. Falem com Ele, Ele ama vocês. O que vocês pedirem em meu nome é você e Ele. E esse padre estava falando que nós somos petulantes.
os protestantes são petulantes, porque eles acham que Deus os ouve. Porque na teologia católica, você não fala com Deus. Você fala com os intercessores. Então tem um caminho para você chegar a Deus. Você pode usar o João, o Pedro, Maria. Aí você vai fazendo até alguém chegar lá e falar com Deus. Quando eu era criança, eu era ensinado que eu tinha um anjo da guarda. Já ouviram essa? Vocês foram ensinados? Eu já acendi vela para anjo da guarda. Um dia eu estava com muito medo, eu não sabia o que fazer. Eu era jovem, e me deu um medo, assim, pavor. E eu não sabia o que fazer. E aí me lembrei, o que eu faço? Eu já ouvi falar desse negócio do anjo da guarda. Eu não sabia se existia vela própria para isso. Tinha umas velas lá em casa quando a luz apagava, sabe? Eu peguei aquela vela e acendi. E eu disse, sei lá, o anjo, sei quem é você. A gente não se fala muito, mas está aqui. Porque a gente foi ensinado assim na religiosidade. E esse católico, pastor, esse padre falava assim, os crentes são petulantes. Nós não somos petulantes. Nós só aprendemos que alguém fez algo por nós e que nos deu essa capacidade, esse poder. Não sou eu. Deus não me ouve porque eu sou Edilson. Deus me ouve por causa do Filho. E eu não preciso de mais ninguém. Eu posso orar com o irmão. Eu posso confessar com o irmão. Eu posso ter comunhão com o irmão. Não tem nenhum problema. Mas a minha ligação com Deus, Jesus restaurou aqui. Ele disse, agora, vocês estão passando um tempo de silêncio, sem saber, mas haverá o dia em que vocês vão falar direto com Deus. O Pai vai ouvir vocês. E sabe como que o autor de Hebreus ensina isso para nós? Eu gosto muito desse texto. Hebreus capítulo 10, verso 19 ao 22. Ele fala sobre uma metáfora do véu rasgado. Ele vai dizer assim, portanto, meus irmãos, tendo a ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, como nós vamos lembrar hoje na ceia, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. O autor de Hebreus está dizendo para nós, em outras palavras, o seguinte, o que Jesus disse para os discípulos nesse dia: vocês ficarão um tempo sem comunicar comigo, mas depois vocês vão ter o meu nome, e o meu nome, a relação comigo, dará a vocês acesso ao Pai. Então, queridos, a boa notícia para nós, e aquilo que Jesus quer nos incentivar nessa manhã, a ter e a manter a confiança, é que você tem relação direta com Deus. Por causa dele, você tem uma relação direta com o Pai. Por causa dele, o Pai Nosso é verdade na sua vida. A oração do Pai Nosso não é só uma oração para ser repetida, mas é para a gente aprender ali os princípios daquilo que Deus agora faz por causa de Jesus. E por fim, irmãos, esse texto falando para nós termos e mantermos a nossa confiança. Ponto 3 aí diz, dias de tribulação, mas depois, dias de vitória. Jesus termina essa parte da conversa lembrando a verdade que os dias à frente trarão. Dias difíceis. Haverá tribulação. Contudo, em meio à tribulação, ele diz, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos lembrar algumas tribulações enfrentadas pelos discípulos? Quando você começa a ler Atos dos Apóstolos, você chega ali no capítulo 6,
nós temos o primeiro mártir. Estevão foi morto. Jogaram pedras até matarem Estevão. Vai um pouquinho mais para frente, você tem a morte de Tiago. Depois você tem uma grande perseguição em Jerusalém, que o texto bíblico diz assim: só os apóstolos conseguiram ficar em Jerusalém. Todo mundo teve que sair correndo, fugir. Se você tivesse que sair correndo hoje, fugindo da sua casa, pegando só a bolsa que você conseguiu agarrar ali, para onde você iria? Você tem ideia? Alguns iriam para o sul, né? Para ficar mais perto do quente. Sair do frio. Mas para onde você iria? Aonde você ia chegar e falar assim: eu preciso de ajuda? Aonde você ia fazer a sua vida nova com uma bolsa na mão? Foram isso que aconteceu com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Quando a gente diz assim: nossa, eles saíram de Jerusalém, nossa, que legal. Não é férias, irmãos. Eles não deixaram Jerusalém de férias. Eles saíram de Jerusalém correndo para salvar a própria vida. É isso que Jesus estava falando para eles. Mantenham a confiança. Dias difíceis virão. Como é que mantém a fé quando você perde tudo? Como é que mantém a fé quando você vê um irmão seu sendo apedrejado? Como é que mantém a fé quando um dos principais líderes da igreja é preso e morto pelos líderes da sociedade? É disso que Jesus está dizendo. Vocês vão precisar ficar firmes no momento em que os dias serão difíceis. Jesus diz: fiquem firmes, porque os dias são difíceis, mas eu venci esse mundo. A palavra de Deus não termina no declínio. A palavra de Deus sempre termina no up, para cima. Sempre Deus tem uma saída para o povo dele. E a saída que Deus olha para nós aqui dizendo: olha, fiquem tranquilos, os dias difíceis virão, mas eu venci. Os dias difíceis virão, mas eu estou com vocês. Os dias difíceis virão, mas o meu nome está com vocês. Mas eu preciso crer nisso. E lembra que eu falei que a gente às vezes não gosta muito do crer, a gente gosta do pegar, do apalpar, do ter ali, da solução, da prática. E Jesus estava dizendo para eles: vocês precisam mudar a mente. Porque vocês precisam andar pela fé. E andar pela fé requer de nós crermos que mesmo em dias ruins, Jesus deu a nós uma palavra de que nós vamos vencer. Olha o que Paulo ecoa para Timóteo, lembrando provavelmente disso. Em 2 Timóteo, capítulo 2, no verso 11 e 13, Paulo está escrevendo uma carta também ali de exortação a Timóteo, de falando para Timóteo: olha, confie, creia. A carta de Paulo a Timóteo é: fique firme. É igual Jesus agora para os discípulos: fique firme, não desanime. E olha o que Paulo escreve em 2 Timóteo 2, de 11 a 13. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Se morremos com ele, viveremos com ele. Se perseverarmos com ele reinaremos. Pode ser que você não veja a coisa melhorar no visual. Pode ser que os dias se prolonguem um pouco na tribulação. Mas o que Cristo quer que você veja é que Ele prometeu para você, Ele vai fazer. Confie. Ele venceu o mundo.
Se você andar com Ele, perseverar com Ele, você vai reinar com Ele. Essa é a ordem de Deus. Quero terminar essa manhã dizendo o seguinte: o convite de Jesus a esses discípulos, mantenham a confiança, é para nós hoje. Mantenham a confiança. Mantenham a confiança porque eu vou para o Pai. Mantenham a confiança porque dias melhores estão assegurados, ainda que você não os veja hoje. Mantenha a confiança, porque aquele que falou vai cumprir. A ele foi dado um nome sobre todo nome. E esse nome sobre todo nome está sobre a sua vida. E ele diz que agora você tem acesso ao Pai para usar isso. Então, como vimos aqui no texto, Cristo incentiva os discípulos a manterem a confiança. Naquele dia e também hoje. É um convite para nós. Confie no Senhor. Mantenha a confiança no Senhor. Ainda que vendo as coisas não sejam concretas como você gostaria, olhe além daquilo que você está vendo. Fé é isso. É a certeza das coisas que não se veem. Para confiar em Cristo, nós precisamos exercitar a nossa fé nele. Talvez você esteja tendo que pegar um pouquinho mais de peso na academia agora. Pastor, os dias eu acho que está mais de 50 quilos. Tudo bem. Deus está fazendo você exercitar a sua fé. Porque Ele quer que você confie. Vamos orar? Senhor, nós não conseguimos muitas vezes crer. Nós somos Timóteo, nós somos Tomé, nós gostamos de ver primeiro. Às vezes a gente quer tocar, palpar, ver a bênção ali, Senhor, na nossa vida. Mas o Senhor convidou os seus discípulos a uma conversa dizendo que eles teriam dias difíceis. Mas o Senhor venceu tudo isso. E deu a nós um chamado também para vencer tudo isso. Então, querido Deus, eu oro por mim e pelos meus irmãos aqui nessa manhã. Que o Senhor fortaleça a nossa fé. Que o Senhor dê a nós condição de confiar, ainda que a gente não veja, ainda que as portas não se abram, ainda que nada se materialize, que a gente consiga crer. Em nome de Jesus.